Oi, místicos e místicas desse canal, tudo bem com vocês? Aqui estou eu mais um dia, mas não é sobre o olhar sanguinário do vigia, tá? Estou aqui eu mais um dia para trazer algumas reflexões de Tainá e também de alguns processos que eu passei, né? Que eu acho que quando a gente tá passando por esses processos, a gente precisa olhar outras pessoas, seguir outras pessoas e entender que talvez isso seja tão natural que a gente nem perceba, né? Mas que é muito necessário. E eu tenho uma coisa para te falar. Se você quer avançar para o próximo nível, independente da área que a gente esteja falando aqui, seja avançar no teu nível mental, espiritual, social, profissional, financeiro, pode ser que você precise filtrar suas relações. E isso, quando eu precisei fazer, para mim foi bem desafiador. Então, às vezes você convive com pessoas que te desmotivam, que eu falei até num vídeo aqui de como eu vim morar em Florianópolis, eu comentei sobre isso. Que uma das coisas que fez eu conquistar um novo nível de consciência e conquistar uma nova perspectiva de vida e ter um novo caminho foi justamente filtrar os meus relacionamentos de amizade, de família, né? Relacionamentos profissionais, de pessoas que eu sigo, de pessoas que têm contato comigo. Isso foi extremamente primordial no meu caminho. Por quê? Porque as nossas relações, elas estão a todo instante interferindo no nosso campo, né? Seja no nosso campo emocional, seja conversando com alguma crença nossa, né? Quantas vezes você não se viu dentro de um meio, dentro de um grupo, seja familiar, de amigos, profissional, e alguém falou algo que te ativou um gatilho, ou que te trouxe uma memória negativa, e que te trouxe um sentimento de desânimo, de tristeza, de comparação, de angústia. Assim como as relações, elas têm a capacidade de nos expandir, elas têm total capacidade de nos colocar no fundo do poço. E isso é uma coisa que eu repito sempre aqui. E vou continuar repetindo. Porque quando a gente se permite estar em lugares que a gente se espreme para ser aceito, a gente não tá sendo quem a gente veio ser, né? E isso entra no nível tanto pessoal quanto profissional, em todas as áreas da nossa vida, porque a gente acaba se desconectando de quem nós somos, né? Acaba desconectando também do caminho que a gente precisa seguir, né? Então, às vezes você tá indo para um lado assim, onde você só tem amigo que gosta de farra, que fala besteira, que não estuda, que não se aperfeiçoa. Isso é errado? Não, isso são escolhas. Mas a tua escolha tá sendo crescer profissionalmente, né? Se destacar profissionalmente, estudar, se desenvolver. Você acha que você estando no meio de pessoas que estão indo para o caminho totalmente contrário ao teu, vai de alguma maneira afetar a tua vida, a tua jornada? Será que vai afetar? Será que quando eles te chamar para ir para um rolê e você não conseguir ir, ou você deixar de fazer as tuas coisas para ir, para ser aceito? Quantas vezes eu já fiz isso? Deixei de produzir conteúdo do meu trabalho para ir sair, para participar, para ser vista, para ser aceita, entende? E quando eu comecei a perceber o quanto isso estava me fazendo mal, porque não tem a ver com o outro, tem a ver com o que aquelas relações trazem para você de expansão ou de estagnação. E é a tua escolha permanecer. Ninguém te obriga a ficar lá, mas você vai ser julgado se você filtrar suas relações, tá? Já esteja preparado, preparada para ser julgada, tá? Graças a Deus me deram o dom da palavra e da comunicação. Obrigada, Jesus. Eh, então, ele me deram o dom da palavra e da comunicação e também o dom de falar e trazer as minhas informações aqui para o YouTube, né, porque ela gosta de hablar. E isso é uma coisa que eu sempre quis trazer, porque eu acredito que muitas pessoas já passaram por isso. Ser julgado por você não querer mais estar em determinados grupos e com determinadas pessoas, né. E isso não quer dizer que você é melhor. Quer dizer que muitas vezes aquelas pessoas te desvalorizam, quer dizer que muitas vezes aquelas pessoas te põem pra baixo, te criticam bem sutilmente, sabe? Falam de você, não te motivam, né? Tudo que você vai fazer é ruim, tem uma crítica, eu faria melhor. Quantas vezes eu já escutei isso de amigas que estavam próximas a mim, né? Quando eu empreendi ainda com Geleia.
né, eu era criticada, vinha palavras, assim, só que eu não percebia porque eu não tinha tanto autoconhecimento e eu queria muito ser aceita, entende? Hoje em dia, eu sigo um caminho muito solitário, mas um caminho muito verdadeiro. E isso vai ser assunto para outro vídeo, tá? Mas uma coisa que eu falo até com algumas pessoas que são próximas a mim, e esses dias eu estava conversando, eu estava tendo algumas limpezas emocionais, eu conversei com essa pessoa sobre isso e ela falou que o caminho da verdade, quando a gente escolhe viver o nosso caminho da nossa verdade, ele é um caminho que a gente vive solitário. E isso não é ruim, né? Então, muitas vezes a gente tá se escolhendo ali. Hoje eu me escolho verdadeiramente, eu escolho o meu trabalho, eu escolho a minha vida, né? Mas muitas vezes eu escolhi tentar ser aceita pela minha família. Muitas vezes eu tava escolhendo tentar salvar minha família. Olha quanta energia gasta. Por isso que é tão importante você filtrar as suas relações. Porque às vezes o tempo que você tá colocando lá naquela amizade que não tá sendo recíproca com você, num relacionamento que não tá sendo recíproco contigo, que não te apoia, que não te traz benefício nenhum, só dor de cabeça e preocupação, você poderia estar colocando na tua vida. E quando você coloca energia na tua vida, que você filtra as tuas relações, você abre um campo de infinitas possibilidades para as pessoas certas estarem com você. Mas para as pessoas certas e expansivas estarem com você tem que sair do lugar de querer ser aceito, porque isso é escassez. Quando a gente quer ser aceito e a gente se minimiza para caber, a gente já acha que só por ser quem nós somos, já não merecemos estar em determinados lugares, porque a gente está se espremendo para caber. Então, algo dentro de mim está sendo deixado de lado para eu entrar aqui nesse meio. Então, eu percebi que para eu avançar, eu precisava filtrar as minhas relações. E isso foi difícil para mim, porque tinha pessoas do meu ciclo social, familiar, que eu gostava muito, mas que eram pessoas que muitas vezes, por exemplo, empreender para mim sempre foi uma visão de determinação. Eu sempre fui muito determinada. E quando eu colocava uma coisa na cabeça, e até hoje eu sou assim, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou até o fim. Não tem quem me pare. Ninguém me para. Entende? E eu já tinha escutado diversas vezes essas pessoas para arrumar um trabalho. Até esses tempos atrás eu escutei de uma pessoa da minha família falando para eu arrumar um trabalho. Vocês têm noção do que é isso? O meu trabalho me sustenta, o meu trabalho paga meu aluguel, o meu trabalho ajuda outras pessoas, né? Ainda vou chegar no nível financeiro que eu vou ajudar mais pessoas ainda, mas hoje com o que eu posso, eu faço as minhas doações, eu auxilio pessoas conforme eu consigo. Vocês estão entendendo isso? O quanto isso suga da gente? O quanto você escutar, arruma um trabalho, tira de você, eu não digo nem tira, mas tira a tua força, primeiramente, e você olha e você fala, cara, as pessoas elas não sabem tudo que eu fiz para estar aqui nesse lugar. Entende? Então, quantas vezes eu escutei isso e isso foi reverberando dentro de mim. E isso reverberando dentro de mim, eu fui estudando também, eu fui me aperfeiçoando, eu fui tendo autoconhecimento, fui fazendo terapia, eu fui me adaptando, eu fui olhando e eu fui entendendo que às vezes as relações que estão à nossa volta é o que acaba muitas vezes sabotando o nosso processo. Porque a gente se permite estar ali. É igual aquele papo. Você é as 5 pessoas que você mais convive e isso é uma realidade, né? Então, se você conviver com alguém que acha que dinheiro é sujo, que acha que empreender não dá certo, que acha que ser rico é para poucos, como que você vai crescer? Ou você cresceu numa família que acredita que morar no exterior é coisa só para pessoas assim específicas, você não vai conseguir. Como que você vai expandir? Se você ficar todo o tempo escutando isso, por mais que você tenha inteligência emocional, autoconhecimento e uma mente super, hiper, mega power blindada, primeiramente que tu não vai nem querer ficar convivendo com esse tipo de pessoa e com esse tipo de mentalidade, né? Você pode respeitar, mas você não precisa conviver, principalmente quando é família, né? Que família a gente filtra, mas a relação vai existir mesmo, né? Se às vezes a gente não quer, enfim, a relação já existe independente do nosso sentimento. Isso foi um papo de terapia também esses dias. Mas filtrar as relações de amizade principalmente para sobre o que a tua roda de amigos está falando.
tua roda de amigos tá falando sobre negócios, tá falando principalmente se tu for 30 a mais aqui, tá, 20 mais inclusive, porque eu acho que 20 mais tu já pode começar a pensar um pouquinho fora da caixa. E é um papo de maturidade, né. Então se você tá numa roda de amigos que só fala de bebida, só fala de rolê, balada, enfim, né, só fala de droga, só fala de CLT, né, que não tem uma visão empreendedora, que não fala de expansão, de viagens, de conhecimento, de admiração, de espiritualidade, de inteligência emocional, de imersões, de rituais, né, que para mim é importante, de trocas, né, de vivências, né, de expansão, de fazer um passaporte, fazer um inglês, de viajar o mundo, né, de mesmo que você não tenha condições hoje, mas de sonhar isso, de emanar isso, de achar que isso é possível, de se impulsionar, como que você quer viver os teus sonhos mais inimagináveis? Se você o meio faz toda a diferença pra gente, tá? E às vezes a gente mantém relações falidas, seja ela de qual nível for, porque a gente tem medo de ficar sozinho, tá? Segura essa bomba, segura essa bomba. Sim, porque a gente tem medo de ficar sozinho, porque a gente quer ser aceito. Então, uma coisa que mudou muito a minha vida foi isso. Eu me isolei, né? Eu comecei a. Hoje em dia, conto nos dedos quem é meus amigos, né? Se eu for assim, ó, chutando bem, bem alto, assim, 5 pessoas, tá? 5 pessoas. 2 moram em outro país, a outra mora em outra cidade, então, assim, não são pessoas que estão sempre comigo, por exemplo, mas são pessoas, assim, prósperas, são pessoas que falam de expansão, são pessoas que têm visão de mundo, são pessoas que, se eu ligar hoje pedindo ajuda para qualquer coisa, eu sei que vou ter ajuda, entende? Então, você tem que ver qual que é o teu objetivo, né? Principalmente pra gente que empreende. Se tu vive sempre num meio, ou tipo assim, ai, todas as pessoas são CLT e só você empreende. Ninguém ali vai entender a tua realidade. A realidade de quem empreende é outra. É trabalhar, às vezes, de noite, de madrugada, trabalhar de domingo a domingo. Isso eu tava falando, inclusive. Eu tava conversando com uma pessoa, eu falei, a minha rotina é diferente, né? Eu gravo à noite, eu acordo às vezes um pouco mais tarde, né? Às vezes eu acordo cedo, gravo à tarde, gravo à noite, tô postando vídeo, tô fazendo, tô acontecendo. Então, eu sei que os amigos que permaneceram ao meu lado, eles também sentem falta, né? De às vezes a gente ir num café, fazer alguma coisa, mas eles entendem que eu estou nesse processo de crescimento e de escalonar as minhas conquistas, né? Inclusive me apoiam, né? Então você tem que observar que tipo de relação que você tá escutando, o que a gente escuta fica gravado, entende? O que a gente sente fica mais gravado ainda. Eu senti que eu fui rejeitada, eu senti que eu fui desprezada, eu tô sentindo que esse relacionamento que eu tô tendo aqui com essa pessoa tá me tirando totalmente o foco do meu trabalho, do meu empreendimento, do meu estudo, da minha faculdade, da minha graduação, do meu curso, entende? Então, aonde você está colocando a tua energia? E as relações fazem total diferença, principalmente quando você tem um relacionamento afetivo, né? Será que vocês estão alinhados? Será que essa pessoa tá indo para o mesmo caminho que você? Entende? Então, não é o mesmo objetivo, mas tem a mente também alinhada num crescimento, né? Eu tô falando aqui de um lugar de uma pessoa que quer expandir cada vez mais. Então, quando eu percebi que o ambiente e as pessoas que eu vivia estavam me limitando, tanto que depois que eu fiz isso, que eu comecei a fazer esse filtro de pessoas, de amizade, de familiares, de parar de querer salvar os outros, entende? Porque às vezes a gente, principalmente a gente que já teve a síndrome de Salvadora, eu tinha muito a síndrome de Salvadora, tá? Queria salvar meu pai, minha mãe, meus irmãos, eles são vítimas, tadinho deles, deixa eu salvar eles aqui, eu tenho um pouquinho mais de autoconhecimento, vamos lá, eu vou salvar vocês. O quanto de energia eu perdi fazendo isso? Que eu poderia estar colocando no meu negócio, que eu poderia estar fazendo pra mim, cuidando de mim. Vocês sabem o quanto? Foi muita energia até eu entender isso, entende? Então hoje é colocar limites. As relações que ficam, você coloca os limites. Não, a pessoa não entende o teu limite, você põe de novo e você vai ajustando e você percebe se aquela relação
ela te nutre, se ela te expande, se ela te suga, se é uma relação que, mesmo que não tenha um pensamento alinhado com o teu, se vale a pena você manter, porque tudo isso vai contar lá no final, quando o teu negócio começar a crescer, quando o teu negócio começar a prosperar, quando você começar a prosperar, seja mentalmente, espiritualmente, financeiramente, dentro da empresa que você trabalha, tendo uma nova posição, viajando o mundo. Está entendendo? Que pessoas que você quer levar, mas também que pessoas que você tem hoje e o que que você escuta delas quando diz respeito a você, às vezes, não ter a mesma rotina, você não ter a mesma mentalidade. Como que isso chega pra você? Entende? Pra mim não chegava positivamente. Pra mim não era legal. Eu estava me sabotando, eu estava escolhendo querer salvar, eu estava escolhendo tentar ser aceita, eu estava querendo pertencer, né. Então, por exemplo, rolê, álcool, balada, querer pertencer, isso pra mim eu gastava muita energia, que hoje eu vejo que eu gastava muita energia, mas era a consciência que eu tinha naquele momento de querer ser aceita, de querer ser vista, de pertencer. Então, às vezes, a gente está querendo pertencer a algo e isso tira nosso foco e nossa energia pra gente crescer e ter algo maior. Daí você reclama que não tem dinheiro. Mas aonde você está colocando o teu dinheiro? Teus amigos te chamam pra ir tomar um café, pra falar de negócios, pra falar como você pode expandir, como você pode talvez sair do CLT e empreender, te dão dicas, te dão um direcionamento, te auxiliam? Ou vamos beber hoje, vamos beber amanhã, vamos beber depois, entende? Que tipo de relações você está nutrindo, né? Então a gente precisa pensar isso. A gente precisa, porque às vezes se você é uma pessoa que você está entregando, né, ali uma relação abundante, então que você também se permita receber relações abundantes. E eu vou falar para vocês que no começo a gente tem medo de ficar sozinho, de não ter muito amigo, de ficar, principalmente quem empreende, assim, né, o que é o meu caso, eu empreendo, então assim, né, eu tenho meu negócio, foco total no meu negócio, estudo, faço os meus cursos, leio os meus livros, né, agora tenho mais um curso que eu vou terminar perto do final do ano, tô finalizando esse estudo, tô dedicada a isso, vou na praia, faço minha caminhada, faço meu yoga, tenho a minha vida acontecendo. O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô criando valor na minha vida. Eu tô criando valor na minha solitude, entende? Antes eu tinha medo disso. Hoje eu amo isso. Eu amo. Eu amo a minha companhia, eu amo a minha vida, eu amo o meu lar, eu amo a minha rotina, eu amo o meu trabalho. Então eu quero pessoas do meu lado que tenham valor na vida delas também, entende? Então, quando a gente agrega valor na nossa vida, quando a gente agrega valor a quem nós somos, a quem nós estamos nos tornando, a gente também quer isso para nós. Porque se a gente entrar na vida de alguém, vai ser para essa pessoa uma expansão muito grande. Então eu sei, eu, Tainá, sei, que se alguém entrar na minha vida, ou eu entrar na vida de alguém, seja de amizade, relacionamento ou na vida profissional, eu vou agregar muito para essa pessoa, naturalmente e intencionalmente, entende? Porque quando a gente tem uma mente expansiva, a gente também quer que o outro cresça, que o outro frutifique, que o outro brilhe, né? E assim eu quero que aquela pessoa também me traga novas ideias, trocas, agregue valor para mim e assim a gente vai fazendo o quê? Essa alquimia energética e essa alquimia de valores, né? O que que eu estou entregando para o outro dentro das relações, o que que o outro me entrega e como que isso me expande e não me limita. Porque daí eu já não preciso me espremer para caber, porque eu já não preciso ser aceita, eu não quero mais ser aceita. Se o outro chegar na minha vida e gostar e perceber valor nisso, é porque ele viu quem eu sou, né? Então, e se ele chegar e também se sentir ameaçado ou assim, sentir que está competindo comigo, ele vai se retirar, porque de alguma maneira não vai ter uma troca mútua e sincera e expansiva, né? Em algum lugar a gente vai ficar desconfortável. E quando a gente cria valor para nossa vida e a gente vê valor em quem a gente é e vê valor na nossa vida, a gente não se permite mais ficar desconfortável dentro das relações para pertencer. Olha que lindo isso, né, gente?
Então eu desejo, assim, do fundo do meu coração, de lua em Sagitário e ascendente Sagitário que sou, que você consiga filtrar suas relações, porque você também merece ter relações e trocas de alquimia que vão trazer expansão para o teu caminho.